sabe de cor até? Eu sei, tio. Vamos lá, divisa. Também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Muito bem. Quem ainda não foi? Vou falar versículo aqui. Não foi? Todo mundo foi? Olha lá, quem vai? Aqui, ó, o Cleiton falou que não foi. Você não foi ainda, Cleiton? Sabe de cor? Tem? Vai. 10. Pode também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, e com de coração puro invocam o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Muito bem. O que que é? Hã? O que é vermelho? Um ponto peito vermelho aí, ó. Quer marcar um ponto. Quem mais não foi ainda? Sandrinha não foi? Então vai, Sandrinha. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, e aqueles que de coração. Com aqueles. Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Muito bem. No verde? No verde ninguém vai? Vai, Gabriel. Tu vai, da esposa também? Vai, pô. Olha, você não vai conseguir. Ninguém no verde, foi 2 vermelhos. Vamos cuidar da próxima. Tá no verde? Quem vai pro verde agora? Não sei se pro verde agora, no verde alguém. Quem vai? Quem falou ainda? Gabriel? Eu volto pro Gabriel ir lá na frente falar. Ah, eu acho também. Ele tá palpitando todo mundo. Vai lá na frente. Gabriel. Você sabe, vai lá. A Lara vai tentar. Você vai, não vai levar essa arrastada. A Lara. Verde, né? Verde. Gabriel, vamos lá. Pode se sentar na mesma dele. Segue também. Não, o que segue, rapaz? Eu esqueci. Siga as paixões. Segue essa Segue as paixões da mocidade. Seguir não, né, Acabei de Gabriel? falar 4 dias aqui que não é pra seguir as paixões da mocidade, é pra fugir. Não sei. Pode fazer as paixões da mocidade. Eu cortarei essa parte, Gabriel, depois. Segue, agora segue, Gabriel. E segue. Segue a justiça, a paz. A fé, a paz, o amor e a todos de coração puro que invocam. Aprendeu ainda. Tia Lília. Ou então, se eu errar, você Eu vou cortar depois. Marcelo. A gente também não vai mais falar. Ela vai falar. Agora eu não quero mais. Viu? Você não se comportar, dona? Ela ficou triste. Silêncio. Joyce. Fala lá, Lília. Foge também das paixões da mocidade. Por que eu errei? Tá certo, né? Certo. Foge também das paixões da mocidade. Busquem. Segue. Gente, é quase a mesma coisa. Segue? Segue. Seguem. Segue a fé, a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo. Ah, tia, essa parte eu sei, né? Então vai. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Eu quero ponto! Ainda bem que tá dando ponto, né? Você a fé, a justiça, a fé, ó. Quem? É pior que eu falei certinho antes de falar ao vivo. Vai
Matheus. Ó, o Matheus vai falar, hein? Ô, Joyce. Gabriel. A fé, o amor, Tudo não. a paz, o coração puro. Por quê? Volta. Fernandita fala? Senhor. Ah, tem um escrito lá, né? Não, sei, você vai falar, não vai falar? Vai, Karina! Senhor. Nossa. Conosco. Conosco. Com os quê? Com você. De coração puro, invoca o Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Aê. Vai, Karina. Ó o raio. Quando vai que o ele embora também das paixões da cidade. Essa fé, o amor da paz. De coração puro, invoca o Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Aí. Então, até agora, o tema do nosso retiro, né? Pecado. Tô fora. Tudo bem. E a gente, o versículo tema, né? Justamente que a gente acabou de falar inúmeras vezes aqui. Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, a paz e o amor. Com o coração puro e volta ao Senhor. E aí a gente falou que a ordem é a gente fugir das paixões da mocidade, mas fugir de algo que é natural nós seguirmos. E seguir aquilo que é incomum nós seguirmos. Né? Então por isso que essa nossa corrida se torna muito difícil. E até agora a gente viu exemplos de pessoas, de personagens bíblicos que conseguiram fugir de alguma paixão da mocidade e seguir alguma coisa da justiça, da fé, da paz e do amor. Tá? Quem são esses personagens? O primeiro dia que a gente estudou, domingo de manhã. Foi quem? José. Ele fugiu do quê? Da imoralidade. Fugiu da imoralidade e seguiu o quê? Fidelidade. A pureza. Mas tá, fidelidade. Olha, tá junto. Domingo à noite, o que a gente estudou? Daniel. E quem mais? Não. Isso. O que eles fugiram do quê? Infidelidade. A infidelidade e seguiram a fidelidade. Muito bem. Ontem cedo a gente falou sobre quem? Pescador. Pescador. Cedo, Rafa. Paulo. Cedo. Moisés. Falou de Moisés. Do que ele fugiu? Um monte de coisa, né? Da riqueza, do poder, da fama, dos prazeres do pecado. E seguiu o quê? A humildade. Seguiu a renúncia, né? Abriu mão de que ele podia ter. Seguiu a obediência a Deus. E ontem à noite a gente viu Paulo. Fugiu do quê? Orgulho e da autoconfiança. Seguiu a Cristo, a humildade e tudo mais. Fugimos de algo que é natural nós seguirmos e seguimos algo que é incomum nós seguirmos. Gostaria de terminar essa última nossa devocional aqui. Eu queria destacar hoje o exemplo maior de quem nós devemos seguir. O exemplo maior de alguém que fugiu e seguiu também. Abra nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Pra cá, deixa aliás. Não, pra cá, deixa aliás, fica aqui. Cabeça. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Todo mundo abriu? Hebreus 12? Sim. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler.
Prestem atenção aí na Bíblia de vocês. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Interessante que esse parágrafo a gente pode dividir ele certinho, que vai ter tudo a ver com o tema do nosso retiro. Ele fala, logo começa, portanto, nós que temos uma tão grande nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas são os exemplos de pessoas que já correram essa corrida. Desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, são os requisitos para se correr essa corrida. E olhar para o autor e consumador da fé, para você fixar os olhos no modelo supremo e a razão de você correr a corrida. Até agora a gente viu alguns exemplos bíblicos de pessoas que correram a corrida e terminaram bem. Hoje a gente vai olhar para o modelo supremo, aquele que é de fato sim perfeito e também fugiu e seguiu o alvo. Vamos por partes. Nuvem de testemunhas, quando ele começa o capítulo 12, portanto, visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, esse portanto, ele nos faz voltar para o que ele já estava falando. Esse portanto dá a ideia de ele estar concluindo alguma coisa que ele já estava falando, aonde nos versículos anteriores. As nuvens de testemunhas são exemplos de pessoas que já correram a corrida. Quem são essas pessoas? Hebreus capítulo 11 vai listar várias dessas pessoas que pela fé correram a corrida. E aqui vai aparecer alguns dos que a gente já estudou ao longo desse estudo aqui no retiro. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e diversas outras pessoas que ele não cita o nome, mas cita os seus feitos, aquilo que eles suportaram, né, fugindo e seguindo o alvo. Esses são os exemplos, pessoas que correram. Nós temos testemunhas que já correram essa corrida. Nós estudamos aqui José, fugiu da imoralidade, seguiu a pureza. Daniel, seus amigos, fugiram da infidelidade, seguiram a fidelidade. Moisés, fugiu do conforto, poder, riquezas, fama, prazeres do pecado, e seguiu renúncia, fé, pureza, obediência. Vimos Paulo, que fugiu do orgulho, da autoconfiança e a Cristo. Quando ele fala aqui que nós temos uma nuvem de testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, ele não está dizendo que essas pessoas que já correram a corrida, ele não está querendo dizer que essas pessoas estão nos olhando a gente correr essa corrida, como se fosse no estádio, né? Você está lá correndo e os torcedores são aqueles que estão torcendo por você, né? Mas são aqueles que já completaram aquela corrida. Não, não é isso que significa. Testemunhas o seguinte significado: são pessoas que são exemplos para vocês. Eles já correram. Eles são testemunhas de que é possível correr a carreira que está proposta para cada um de vocês. E detalhe, né? Todos eles, que cita no capítulo 11, todos eles conseguiram correr a corrida pela fé. Pela fé, Noé construiu a grande arca. Pela fé, Abraão mudou de terra. E pela fé foi citando
os exemplos de corrida propostos para cada um. Então existem pessoas normais, como nós, que já correram a corrida, já fugiram de algo, já fugiram do pecado, já seguiram a vontade de Deus para a vida deles. Existem pessoas que já conseguiram isso. Nós somos tão capazes quanto eles de correr a mesma corrida. Eles são testemunhas de que é possível correr essa corrida. Desembaraçando do peso e do pecado são os requisitos para se correr essa corrida. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, a paz e o amor. Conseguir de coração puro e vá conseguir. Esse texto aqui, nós temos várias testemunhas a nos rodear, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. É um requisito você se desembaraçar do peso do pecado, ou seja, você se desembaraçar, você remover da sua vida tudo aquilo que atrapalha a sua corrida. Um atleta, quando ele vai correr uma corrida, ele usa roupas próprias do seu tipo de esporte. Ele não vai usar um bermudão jeans, é pesado, atrapalha na corrida. Ele não vai usar uma calça, não vai usar quando ele usa nos treinos, aqueles pesos, né, segurando ele, isso vai atrapalhar ele de correr e chegar até o final dele. O que ele faz? Ele tira tudo aquilo que atrapalha para ele poder correr bem. Mesma coisa na nossa corrida espiritual. Tudo aquilo que nos atrapalha, o peso e o pecado. Pecado, a gente já sabe, né? Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Mas o peso, nós devemos também tirar, remover da nossa vida, não é necessariamente um pecado, mas é algo que está impedindo você de correr bem a sua carreira. Talvez não um pecado. E a gente alistou aqui no primeiro dia vários exemplos de pesos e de pecados que nós temos que fugir. Nós devemos nos livrar para poder correr essa corrida. Sabor incorreto, ficar, bebidas, drogas, os vícios, pornografia, jogos proibidos, idolatria, perfeição, fofoca, mentira, roubar, inveja, ciúmes, a internet, a responsabilidade, preguiça, adultério, palavrão, escárnio, não perdoar, a vingança, a gula, orgulho, cobiça, irreverência. Então tudo isso que está tenazmente nos assediando, está impedindo que nós consigamos, nos impedindo de correr a carreira que nos está proposta. Se você quer de fato seguir a justiça, a paz, a fé e o amor, você precisa se livrar daquilo que atrapalha você em correr a sua corrida. E também ele termina: olhar para o autor e consumador da nossa fé. É você fixar no exemplo, no modelo supremo, daquele que também teve uma corrida para correr e terminou bem. Quem tem esse modelo supremo? Jesus. Jesus, o exemplo de Jesus foi demonstrado através da sua disposição de morrer, apesar da satisfação que poderia desfrutar. O exemplo de Jesus foi demonstrado por não se importar com a desonra na cruz. O exemplo maior de Jesus. Ele poderia abrir mão de não morrer naquela cruz, de enfrentar a vergonha, de enfrentar a oposição dos pecadores. Ele poderia ter feito isso, ele era Deus. Mas o que ele fez? Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou tudo isso. O exemplo maior. Abram lá em Filipenses, capítulo 2. De Jesus Cristo. Às vezes a gente fala, né? Nossa, a gente tem que seguir o modelo de Cristo, mas ele é perfeito, ele é o próprio Deus.
Não tem como a gente chegar ao nível dele.